Vamos falar do jogo de hoje aí, Corinthians e São Paulo, 1-1. Partida desastrosa do Corinthians, horrível. É um jogo que, tipo assim, a gente já tava ganho, né? Com resultado ganho, porque o São Paulo entrou em campo hoje completamente defensivo, né? Já esperando um empate ou algo do tipo, né? Não parecia que o São Paulo queria ser um time ofensivo. E o Corinthians no primeiro tempo, os primeiros minutos, minutos, né, do primeiro tempo, ele tava bem, né? Era um time que tava indo pra cima, tentando, porém o senhor Yuri Alberto perdendo 1 milhão de gol. Tipo, é muito gol perdido do Yuri Alberto, coisa que não pode acontecer. Beleza, início de campeonato, o campeonato tá começando hoje. Vai ter erros, vai ter acerto, mas ele é centroavante, ele é o camisa 9 do time, então ele não pode perder os gols que ele perde. Aquele lance lá que o jogador de São Paulo acaba errando, né? Ele foi tirar a bola e volta pro gol. Tava Yuri Alberto, um zagueiro. Meu, um centroavante não pode perder aquele gol, cara. Era só colocar, beleza. Eu falando aqui é fácil, não sou jogador de futebol, tudo. Mas, meu, o cara é o camisa 9 do time. Ele não pode errar um gol daquele, mano. Ele não pode errar um gol daquele, cara. Aí você vai lá e fala, porra, mas tava com marcação ali, mas, mano, o zagueiro do São Paulo nem foi pra cima da bola. Entendeu? O zagueiro do São Paulo simplesmente ficou só, encostou aqui, a bola subiu toda pro Yuri Alberto. O cara conseguiu cabecear pra fora, mano, sem goleiro, entendeu? Era só dar um toquinho, sei lá. Aí você fala, realmente, vou repetir de novo, não sou jogador de futebol, sei que na hora ali é uma coisa rápida e tudo. Mas, cara, quantas oportunidades ele perdeu no jogo? O Corinthians estava com 7 finalizações contra nenhuma do São Paulo, cara, no primeiro tempo. De repente, a primeira bola que o São Paulo recebe, os caras vão lá e faz o gol, entendeu? Pô, o Corinthians precisa muito treinar esse negócio de finalização, mano. É muito gol perdido, cara. É muito gol perdido. Agora eu peguei aqui pra separar aqui, ó. Cadê, ó? Tá. O gol de São Paulo, marcado por Gonzalo Tapia, expôs uma falha de posicionamento da zaga alvinegra. Tá, o erro, cruzamento, tá. Então, assim, mano, é umas coisas que não pode acontecer, cara. Outra coisa também, o Garro e o Memphis. E aí, como é que vai ficar, mano? Entendeu? Os caras, principalmente o Memphis, o cara tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. O cara simplesmente fica machucado metade da temporada, cara. Aí você fala, mas você tá sendo injusto. O cara ganhou o título, né, da Copa do Brasil, do Paulistão, mano, é mais que obrigação dele. Ele é pago pra isso. É um dos maiores salários. E detalhe, o Garro, né, falando do Garro agora. O que tá acontecendo com o Garro? Até quando? O Garro parece que não joga mais desde quando trocou essa camisa dele, a camisa 10 saiu da dele. Então, assim, são coisas que tem que ser questionáveis, né? Eu tô falando do Yuri Alberto aqui, mas um ponto positivo do Yuri Alberto é esse: ele é um jogador que tá sempre lá com o Corinthians. Ele corre, ele tem raça, entendeu? É muito difícil se machucar. O que não pode acontecer é esses gols perdidos dele. Ele perde muito gol, Yuri Alberto. Ele perde muito gol. Tanto é que os últimos jogos, né? Os gols do Corinthians, nenhum foi de atacante, cara. Entendeu? O primeiro jogo lá, os 3-0 lá que a gente ganhou, foi 2 gols de zagueiro, mano. Então, assim, porra. E aí? O Vitinho entra, não faz nada. O Vitinho, ele me lembra muito o Wesley quando jogava no Corinthians. Ele pega aquele canto esquerdo ali, fica cisca, cisca, cisca e nunca sai nada. E aí, Corinthians, como é que vai ficar, mano? Até quando a gente vai ficar nisso? Então, assim, beleza, começo de campeonato, o time ainda não tá entrosado, né? O time ainda tá se adaptando e tudo, mas tem que pensar logo, porque esse campeonato paulista é um campeonato muito rápido. Daqui a pouco já vai começar a final do mês, Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem a Supercopa contra o Flamengo, e aí, como é que vai ficar? Agora, uma coisa que tem que mudar muito na cabeça do Dorival é esse negócio de ficar poupando o time igual foi contra o Red Bull. Como é que você coloca 10 caras reserva no time, jogando fora de casa, com o time titular, já ia ser difícil? Daí você vai lá e coloca o time reserva, né? 10 jogadores reserva pra chegar contra o São Paulo hoje, jogar essa porcaria de futebol, que foi isso que aconteceu hoje. Então, assim, o Dorival tem que melhorar esse pensamento dele com o time, tem que melhorar muito. Eu não vou nem falar muito da zaga, porque a zaga do Corinthians ano passado foi uma zaga muito, muito boa, né? Então, assim, não tenho muito o que falar, não. O André Ramalho realmente ele dá uns vacilos, ele erra.
Mas é uma zaga que dá pra aturar. Agora, o ataque, mano, o time ofensivo do Corinthians tem que melhorar muito. É muito gol desperdiçado, é muito gol desperdiçado. Eu só queria também, né? A gente só critica, mas eu vou dar um ponto positivo nessa partida que foi o André. O André eu achei um menino muito esforçado. Ele, todas as bolas que ele brigou lá no meio-campo, ele ganhou. Dá pra ver que ele ainda é meio desengonçado, né? Porque ele é novo, tá começando agora e tudo, mas é um ponto positivo da partida, que dá pra ver que é um jogador que dá pra ter uma disputa, né, ali de titularidade, né, na campanha do campeonato. Mas enfim, é isso que eu queria deixar nessa partida aqui, Corinthians e São Paulo. Esse é meu primeiro vídeo que eu tô gravando aqui, então tá meio improvisado, não tem cenário, não tem nada, tá uma zona aqui, é tudo bagunçado, mas é isso. É só pra começar, né? Vamos ver nos próximos vídeos o que eu faço, o que eu... Comentem aí embaixo também, pode comentar aí embaixo o que vocês gostariam de que eu colocasse aqui no canal. Quem quiser também participar uma live, a gente pode fazer uma live trocando uma ideia sobre Corinthians também. Eu acho que como eu tô começando agora, eu acho importante a gente compartilhar isso todo mundo junto. Enfim, deixa o like aí, se inscreva no canal, coloque aí umas dicas aí nos comentários aí, o que vocês acham que eu poderia falar mais. Eu quis fazer um resumo bem rápido aqui. Era um jogo que dava pro Corinthians ganhar, a vitória tava na mão. Os caras não aproveitou no primeiro tempo, perderam muito gol. E depois que o São Paulo fez o primeiro gol, parece que abalou o Corinthians. O Corinthians, enfim, não se perdeu em campo, os caras. Os caras não sabiam o que fazer mais. Então, assim, isso tem que mudar, cara. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar porque o time do São Paulo não é um time bom. Eles estão numa crise absurda. Se brincar, é pior que a nossa. Que a nossa tá ridícula. O dos caras tá absurda. Se brincar, o do São Paulo é pior porque o Corinthians ainda tem a torcida, né? A torcida carrega esse time, né? E há anos essa torcida tá carregando o time. Então, assim, enfim. Deixa o like aí. Coloca aí nos comentários, né? Que vocês querem que coloque no próximo pós-jogo, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Até mais.